A vacinação aos poucos tem avançado em nosso país. Em Governador Valadares não é diferente. A cidade já está em fase de imunização dos adolescentes e aplicando a terceira dose da vacina para os idosos. Mas como será a vida após a imunização? Ainda devemos usar a máscara? O distanciamento ainda será necessário? E a terceira dose da vacina terá de ser aplicada em todos os públicos? Eu já tomei as duas vacinas, mas na verdade eu não acredito que ainda é um momento que as pessoas devam se sentir totalmente livres. O cuidado deve, na minha opinião, deve continuar e eu acredito que vai depender de nós mesmos para que as coisas melhorem cada dia mais. Porque o momento, essa doença, ao meu ver, ainda não é totalmente diagnosticada corretamente. Até a medicação para ela ainda é um pouco indeciso ainda, não é totalmente seguro. Então eu acredito que ainda é um momento de precaução mesmo, de cuidados para todas as pessoas. E para falar um pouco de como será a vida após a vacinação, hoje eu converso com a doutora Patrícia Ferraz Martins, infectologista e professora do curso de Medicina na Univale. Professora, obrigado pela disponibilidade. E a minha primeira pergunta é sobre a vacinação. Muitas pessoas tomaram a primeira dose da vacina, mas não retornaram para tomar a segunda dose. Qual a importância dessa segunda dose no sistema imunológico? É fundamental. Tomar a segunda dose é importantíssima para a pessoa desenvolver toda a imunidade que a vacina pode provocar no indivíduo. Então, quando a pessoa deixa de tomar a segunda dose, ela não responde da forma ideal e da forma completa como as vacinas foram previstas e foram estudadas para proteger-nos, contra o coronavírus. E a gente está passando por uma fase, inclusive na nossa cidade, em Governador Valadares, em que os idosos estão recebendo a terceira dose da vacina, a chamada dose de reforço. Qual a importância dessa terceira dose e todos os públicos precisarão tomar essa dose? Essa pergunta é importante porque nós sabemos já, em todas as outras vacinas, que idosos e pacientes imunodeprimidos, eles respondem pior à vacina. A resposta imunológica, o grau de proteção que a vacina provoca em idosos, em pacientes com baixa imunidade, é menor. Então, a terceira dose ela é fundamental para melhorar a resposta vacinal, para reforçar o combate à doença e nosso sistema de defesa. Nesse momento, a prioridade são as pessoas com mais de 70 anos, que já tomaram a segunda dose há 6 meses ou mais, e todos os imunodeprimidos que tenham completado seu esquema há pelo menos 28 dias. Os profissionais de saúde serão os próximos a receber a dose de reforço e é possível sim que toda a população, à medida que o tempo for passando, a gente ofereça a terceira dose. Os estudos vão definir quem são a prioridade para fazer esse reforço, em qual momento cada grupo vai fazer. E existe a possibilidade da vacina contra o Covid-19 entrar para o calendário de vacinação, como por exemplo a vacina da gripe? A população precisaria ter esse cuidado de todos os anos renovar a vacinação? Essa resposta a gente ainda não tem, mas é possível que isso aconteça sim. A pandemia não está controlada, o vírus ainda está circulando. A vacina provoca uma defesa, um grau de defesa, que a gente ainda não sabe o tempo que dura essa defesa, e o coronavírus sofre muitas mutações. Então, não está descartada a possibilidade de que essa vacina passe a ser uma vacina anual, mas só o tempo vai dizer isso para nós. E a gente tem alguns casos registrados de variantes do vírus pelo mundo inteiro, e no Brasil inclusive. Essas variantes, elas podem causar um impacto sanitário, como por exemplo a gente viu no último ano, mesmo com uma parte da população já vacinada? Acredito que não. Na verdade, essa resposta é difícil de responder. O coronavírus ele é um vírus com alta capacidade de sofrer mutação. Ele sofre mutações o tempo todo. E assim surgem as variantes, são as variações provocadas por pequenas mutações. Algumas variantes, elas são mais contagiosas, podem ser mais agressivas. As que a gente tem hoje, as que a gente conhece hoje, as vacinas são eficazes e com o avançar da vacinação e mantendo as medidas de prevenção, o uso de máscara, nós acreditamos que não voltaremos atrás, não teremos mais aquele colapso que tivemos. Só que uma coisa tem que ficar clara para todo mundo. Se o vírus circular livremente, se a gente não mantiver as medidas de prevenção,
pode ser que novas variantes mais agressivas, ou até mesmo variantes que não respondam, que não sejam sensíveis à vacinação, elas surjam e aí sim pode colocar todo o trabalho a perder e voltarmos a retroceder pelo que já vivemos há um tempo atrás. Isso ninguém quer, né? E, professor, é muito importante a gente ressaltar que, por mais que a vacinação estava avançando, isso é uma notícia boa, claro, mas a pandemia ela ainda não acabou. Então, quais os cuidados que as pessoas, mesmo já com a segunda dose e de certa forma, imunizadas, elas devem ter? Como, por exemplo, o uso de máscara, higienização, distanciamento, e como que essas ações podem contribuir para que o número do contágio diminua cada vez mais? Isso é muito importante. Assim, as vacinas, elas são a principal arma que a gente tem para controlar essa pandemia. Ela ainda não está controlada. É através da vacinação que a gente está evitando mortes, está evitando internações. Mas, infelizmente, a vacina ela não protege contra formas leves 100% e ela também não evita a transmissão. A gente já sabe hoje que entre uma pessoa vacinada e uma pessoa não vacinada, a capacidade de transmitir o vírus de uma pessoa não vacinada é metade, 50% a mais de uma pessoa não vacinada. Então, quando eu me vacino, quando você se vacina, não estamos protegendo só você, indivíduo. Né? Quando eu me vacino, eu estou protegendo, evitando que eu desenvolva uma forma grave. Mas eu também estou reduzindo a chance que se eu pegar, mesmo que eu tenha uma forma leve, eu transmita para outras pessoas. Então, vacinar não é um ato individual, é uma proteção individual e também coletiva. Mas, infelizmente, a vacinação somente nesse momento ela não é suficiente. Então, mesmo que você esteja vacinado, que seus amigos estejam vacinados ou familiares, o uso de máscara ainda é fundamental. Então, a gente, principalmente em lugar fechado, em salas de aula, em locais de serviço, escritório, todo lugar que não tiver uma ampla ventilação, estabelecimentos comerciais, o uso de máscara é fundamental, né? Quando a gente quiser encontrar amigos, familiares, privilegiar grupos pequenos de encontros, não encontros com grandes aglomerações, sempre em ambientes abertos, ventilados e para propiciar uma circulação melhor das pessoas sem ter que ficar muito perto. E a higiene das mãos, que é o básico que a gente sempre fala, é fundamental. E esses cuidados, como o uso de máscara, principalmente em locais fechados, esse distanciamento, existe alguma previsão de até quando isso vai fazer parte da nossa rotina ou ainda é difícil estimar um tempo? É difícil estimar. Vocês viram, né? Foi divulgado em alguns países, quando atingiram um certo nível de vacinação, quando os casos acabaram, eles abriram mão das máscaras em ambiente fechado e os casos voltaram a aumentar de forma significativa. Tiveram que voltar atrás e retornar à orientação do uso de máscara em local fechado. Então, até pelo que a gente já viu acontecer nos Estados Unidos, Israel, nós não temos essa previsão, não. A gente vai ter que continuar usando a máscara, é fundamental, importante e seguro para nós e para toda a comunidade. E você, continue se cuidando e, se possível, fique em casa. Até o próximo programa.